Você está ligado no canal da Academia Bíblica Bereia, curso básico em teologia, turma das quintas-feiras, isso mesmo, turma das quintas-feiras. Hoje é quinta-feira, 16 de junho de 2022. Esta é a quarta aula da matéria de escatologia bíblica, módulo 2. Na próxima aula, fechamos este módulo 2 e já partindo para o último módulo, módulo 3. Né? Temos, então, teoricamente, pela frente, 6 aulas, né? Mais uma para fechar o módulo 2 e mais 5 do último e terceiro módulo. Deus tem nos dado graça, nos dado forças, e aqui estamos, né? Na quinta passada, quero realmente me desculpar com vocês, já estava falando com alguns irmãos, eu tive um pico violento de pressão, né? Eu fui a 27 em poucos minutos, tive que ser atendido na emergência do hospital e fiquei lá por umas 3 a 4 horinhas debaixo do soro, mas graças a Deus depois saí de lá medicado, mas normal não estou. Eu nunca fui hipertenso, né? A primeira vez que foi constatada hipertensão arterial, mas por causa do estresse, né, da situação de minha esposa, né, afetando um pouquinho o nosso emocional, mas amém. Antes de começarmos a aula, quero agradecer a todos vocês, né, que com muito esforço estão aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus. Também quero agradecer a vocês que já, na medida do possível, puderam fazer os pagamentos do mês atual de junho, mas não se desespere, você tem até o dia 30, quem pôde fazer, amém, obrigado, e quem vai fazer ainda tem até o dia 30 do presente mês. Também quero agradecer as orações que vocês têm feito pela minha esposa. Agora estamos mais do que nunca crendo em um milagre, porque semana passada, na quarta-feira, para ser mais exato, tivemos mais uma consulta e a medicina desenganou minha esposa. Ela está desenganada, não pode fazer cirurgia, porque se fizer cirurgia para corrigir o tornozelo, vai quebrar o osso da tíbia e romper 6 ligamentos, e ela então perderia completamente o movimento da perna direita. Então ela hoje, os ossos se colaram, isso aí ninguém está entendendo nada, agora ela tem 9 ortopedistas ao redor dela. Os ossos que estavam assim se colaram, só que para estar assim, que era suposto estar assim, ficou assim, desalinhado. Então, esse desalinhamento, segundo eles, não tem como corrigir. Se corrigir, vai quebrar o osso da tíbia, que liga a perna, e aí minha esposa ficaria aleijada por completo, não teria mais o movimento da perna direita. Então, agora sim, irmãos, estamos crendo em um milagre. E o milagre, qual é que estamos esperando? Que Jesus venha e faça isso aqui, ó. Ó, faça um movimento de um osso para que fique alinhado, para que possa fazer o jogo do tornozelo. Entendeu? O mais estranho também que aconteceu é que os ossos colaram, e não era suposto colar. Não era suposto. Então, estamos realmente confiando no Senhor. Os médicos, olha, infelizmente não são de nada. Eu sei que tem muita gente competente nessa área da medicina, mas nesse caso específico de minha esposa, queremos entender que Deus tem um propósito e Ele quer ser glorificado. Por isso está confundindo todo mundo, começando dos médicos e terminando em nós. Mas nós já estamos, de uma certa forma, um pouco mais tranquilos, né? Embora ficamos bem chateados quando saímos de lá. Mas aí depois meu filho, pai, agora Jesus vai arrebentar. Claro, porque agora não tem mais saída. Os médicos já desenganaram, já escreveram um lado de 9 páginas dizendo que não tem como fazer uma cirurgia. Mas agora nós cremos que Deus vai fazer um milagre. Quando fizer um milagre, eu vou voltar lá. Ó, tá aqui, ó. E aí? Tira outra radiografia e me explica como é que o negócio voltou no lugar. Tenta me explicar. Posso contar com as suas orações ainda, gente? Não para de orar, não, pelo amor de Deus. Se vocês pararem de orar, casa não para de orar, não. Agora que nós estamos acreditando mesmo, mais do que nunca, num milagre da parte do nosso Deus. Graças a Deus, obrigado de coração ao carinho de vocês e nos ajudarem com as suas orações. Página 26.
Página de número 26, é desse jeito, graças a Deus, né? Com luta, sem luta, Deus está sempre sendo glorificado, e que é o mais importante, né? Que a gente busque forças na pessoa do nosso Deus para vencermos todos os nossos desafios. Quem ainda crê que Deus dá vitória no meio dos nossos desafios? Alguém aí crê? Eu creio. Eu também acredito que você tem um testemunho a dar de grandes coisas que Deus já tem feito em seu favor. Vamos falar hoje sobre a primeira ressurreição. Já deixamos alguma coisa alinhavada, correto? Na última aula que tivemos no dia 2, né? Não podemos ter na aula passada, devido ao probleminha que eu lhe expus. Então, hoje nós vamos falar com um pouco mais de ênfase sobre a primeira ressurreição, a volta do Senhor Jesus Cristo, e vamos fechar com a questão do arrebatamento da igreja. Era suposto eu enviar para vocês, eu vou fazer isso hoje, ainda no finalzinho da aula, ou no máximo até sábado, um terceiro grupo de slides. Não sei se vocês estão recebendo. Eu já mandei um primeiro grupo de slides, já mandei um segundo. Vocês já receberam esses dois grupos? Mandei um primeiro e mandei um segundo. Então, entre amanhã e sábado, eu vou providenciar, o que eu vou apresentar hoje é um terceiro grupo de slides para dar uma visualização mais detalhada do assunto que estaremos abordando. Muito bem, vamos lá. Primeira ressurreição, página 26. Então vi os tronos e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar e vir as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse, capítulo 20, versos 4 e 5. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e ainda cadeias e prisões. Hebreus, capítulo 11, verso 35 e 36. Prestem bastante atenção, por gentileza. Creio que já falamos disso na última aula, mas nunca é demais enfatizar. A Bíblia fala de duas ressurreições. Lembram-se disso ou não? A Bíblia fala de duas ressurreições. É importante deixar isso bem claro nas nossas mentes e nos nossos corações para não fazermos confusões. Por quê? A primeira ressurreição ela está ligada aos justos, aos salvos, tá? A segunda ressurreição ela está ligada aos ímpios, aos que estarão perdidos, separados eternamente da presença de Deus. A primeira ressurreição ela é dividida em duas fases ou duas etapas. Como é que é? Preste bem atenção. A primeira etapa ou a primeira fase da primeira ressurreição, que é dos justos, dos salvos, se dará na ocasião do arrebatamento da igreja. Ou seja, segundo a Escritura Sagrada, os justos mortos de todas as épocas ressuscitarão primeiro, antes da transformação dos vivos, e aí subirão aos céus, como o chamado grupão dos arrebatados. Quem serão os participantes deste grupão dos arrebatados?
os ressuscitados, justos, os que morreram desde Adão até o último que morra segundos antes do arrebatamento da igreja. Esta é a primeira fase da primeira ressurreição. Quantos estão me entendendo? Quantos? Isso é importante, que você esteja pegando o assunto. Mas e a segunda fase da primeira ressurreição, ou seja, da ressurreição dos salvos, dos justos? Vai acontecer no final da tribulação, e só participarão desta segunda fase os mártires da tribulação. Os mártires. Aí você vai me perguntar, quem são os mártires da tribulação? Preste atenção, se quiser anotar, é interessante, porque não está isto registrado na apostila, porque se a gente for registrar tudo, a apostila ficaria deste tamanho. Então, a gente colocou somente na apostila os pontos mais chamativos, mais básicos, e no transcurso das aulas, claro, estaríamos desenvolvendo a temática. Então, quem serão os participantes, ou chamados mártires da grande tribulação? Primeiro, serão os crentes, ou alguns crentes, que eventualmente não subirão no arrebatamento, mas ficarão. É como alguns pastores costumam dizer, eu não subi na primeira volta, vou subir na segunda. Só que a segunda vai ser apertada, vai ser difícil. Vai ter salvação? Claro que vai ter. Só que vai ser super, super, super apertada. Não serão todos os que ficarem, ok? Dos crentes que não subiram no arrebatamento, que vão aguentar as enormes pressões que vão vir de encontro a eles, e alguns não vão suportar. Vão ceder, vão receber a marca da besta, vão receber o número do seu nome, enfim, eles vão negar a Jesus Cristo e não vão conseguir resistir até o final. Mas vai haver um grupo que vai resistir, vai morrer, vai ser decapitado, vai ser martirizado e vai ressuscitar no final da tribulação, antes do milênio. Segundo grupo, ou segundo tipo de pessoas que vão participar com os mártires. Os salvos, vai ter muita gente salva no período da grande tribulação. Gente que hoje não conheceu Jesus, mas vai conhecer na tribulação pela pregação do evangelho do reino. E aí o que vai acontecer? Essas pessoas vão se converter, vão ter uma experiência com Jesus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, mas vão ser o quê? Pressionadas, não é? A negar a Jesus, vão ser perseguidas e, consequentemente, colocadas entre a espada e a cruz, ou seja, vão receber a marca da besta ou não. E aquelas que disserem não, estas vão ser martirizadas, vão ser degoladas, vão ser mortas. E elas vão, então, aonde? Ressuscitarem no finalzinho da tribulação. Tudo isso envolve a primeira ressurreição. Todos entenderam? Todos entenderam? Parece um pouquinho estranho, mas é a ordem que a Bíblia Sagrada nos coloca. Já a segunda ressurreição, ela vai acontecer depois do milênio, e só se aplica aos perdidos, aos ímpios, aos que não receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. A grande maioria destes que ressuscitarão da segunda ressurreição estão hoje, conscientes aonde? No Hades, no lugar de tormento, também conhecido como primeiro inferno ou inferno transitório, certo? Então, este grupão está lá, neste exato momento, consciente que eles vão ressuscitar diante de Jesus. Jesus, como juiz, vai julgá-los no trono branco, também conhecido como juízo final, para serem remetidos diretamente para o lago de fogo e enxofre, que é chamada de segunda morte. É o que acabamos de ler aqui no texto. Então, você vai associar
sempre a segunda ressurreição com a segunda morte. Porque a primeira morte, de uma certa forma, a grande maioria já passou, não é verdade? Aí está se referindo aos justos, não é? Se, digamos, eu ou você ou algum de nós morramos hoje ou amanhã ou nos dias que vêm a seguir, seremos participantes, não é, da primeira ressurreição, porque a primeira morte já passamos, mas a segunda morte é a que vai definir a separação completa do homem de Deus. E isto só vai alcançar a quem? Aos ímpios. Tá? Então, a segunda ressurreição, com a pena da segunda morte, a separação completa do homem sem Deus, sem Cristo, ao lago de fogo e de enxofre. Compreendido essa parte? Está bem clara a definição da primeira e da segunda ressurreição. Vamos avançar um pouquinho. Vamos conhecer algumas características. A primeira ressurreição ocorrerá. Eu não sei se vocês se lembram que nós estamos e continuamos falando que dentro da escatologia é praticamente impossível eu falar mais de 25% de um conteúdo que posso dizer, é isto, eu afirmo isso. Eu posso até, no máximo, escutem, afirmar até 25% de um conteúdo dentro da escatologia. Os outros 75% nós temos que tomar como teorias, mas na medida que os sinais vão se cumprindo e algumas teorias ganham cumprimento, aí deixa de ser teoria e se transformam em fato ou fatos. Se lembram disso que eu já falei ou não? Alguém se lembra? Alguém se lembra? Que eu não posso fazer afirmações acima de 25% na escatologia. Os outros 75% trabalhamos dentro de um espaço de segurança chamado teoria ou dedução. Então, dentro desse espaço de teoria e dedução, não sei se vocês se lembram, né, nós falamos sobre a situação da última trombeta. Quem se lembra que a gente já tocou nesse assunto da última trombeta? Vamos bater de novo nessa tecla, mas, de novo, vamos deixar claro que é uma teoria. Então, a primeira ressurreição, quando ela ocorreria? Ao som da última trombeta. O apóstolo Paulo diz que o arrebatamento será na ocasião em que a última trombeta soar. Está escrito lá no texto de 1 de Coríntios 15, 51, 52. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento de um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando nós estudamos a fundo, não sabemos ainda que seria esta última trombeta. A única dedução que temos, e temos que ser, obviamente, muito equilibrados e cuidadosos para que não fazermos afirmações, esta última trombeta poderia ser a sétima. Sendo esta a sétima, então ela estaria sendo desenvolvida dentro do período da tribulação, ou seja, a primeira parte da tribulação ou os primeiros 3 anos e meio. Mas, eu repito, não passa de uma teoria, não podemos fazer afirmações, a menos que amanhã o Espírito Santo, na verdade, nos traga uma iluminação, um subsídio dentro da própria Bíblia, ou seja, uma fonte dentro da própria Bíblia, que nos ajude a entender de que se trata esta última trombeta. Antes do arrebatamento, segundo o apóstolo Paulo, a primeira ressurreição ocorrerá após o início da tribulação. Aí vai de encontro àquela teoria que eu já tenho apresentado a vocês, que há uma possibilidade
da igreja presenciar os primeiros dias ou semanas da tribulação, mas eu me recuso, tá? Não eu pessoalmente, lendo e estudando no texto bíblico, que a igreja vai experimentar, vivenciar o pleno, o grosso, o pesado da tribulação. Eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias, eu não sei, de repente, você trabalha tanto, como a maioria aqui trabalha demais, e está bem desconectado das notícias, ou está pegando notícia antiga. Mas quem está de vocês sabendo que há uma galopante inflação já correndo o planeta Terra numa proporção assustadora, perigosa e ameaçadora para certas economias? Alguém está sabendo disso? Somente eu que estou sabendo. Alguém está acompanhando as notícias? Eu não sei se vocês estão sabendo, não é? O preço da gasolina está aumentando uma proporção enlouquecedora. Enlouquecedora. Foi feita uma pesquisa ontem pela Fox News e pela MSNBC, né, que são duas empresas de notícias aqui nos Estados Unidos, né? Eu evito assistir a CNN, porque a CNN tem uma linha mais ou menos parecida com a da Globo, então eu lanço mão de outros meios, né, um pouco mais confiáveis. Então, através da Fox News e da MSNBC, ontem foi lançada uma pesquisa que em 15 de junho de 2021 a 15 de junho de 2022, alguém tem ideia de quanto a gasolina aumentou? Ninguém pegou essa notícia? Aqui nos Estados Unidos. Ninguém pegou essa notícia? 63%. Mas não tem inflação? Claro que tem inflação. A gasolina por si já mostra que de junho do ano passado a junho deste ano, a gasolina disparou nos Estados Unidos 63%. No Brasil, 81%. Os gêneros alimentícios estão aumentando nos Estados Unidos em um ano uma proporção de 46%, no Brasil, 74%. Por que eu estou falando esses números? Porque estamos nos Estados Unidos já caminhando para uma bolha da economia, uma mega bolha. Se vocês se lembram da bolha de 2008, vamos ter aí uma, que a de 2008 não vai deixar nem saudades. Se você está acompanhando, a economia na Europa está quebrada, quebradinha. Aqui também. Então, por que eu estou tocando esta tecla? É porque tudo está acelerado demais. Demais, para breve, vermos um movimento fortíssimo na economia, na política e na religião, aqui nos Estados Unidos e no mundo. Não se assustem, é só para vocês ficarem ligadinhos, porque o negócio está numa proporção muito acelerada. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, alguém está acompanhando ou não? Ou já pararam de acompanhar? O negócio está estranho. Não sei se vocês sabem, chegaram hoje ali na Ucrânia 3 representantes, 3 governantes europeus para darem um apoio maciço à Ucrânia para entrarem na organização do Tratado do Atlântico Norte. É como esses países estivessem dando carta branca para a Ucrânia se armar e para arrebentar com a Rússia. Isso vai piorar numa proporção gravíssima. Quem são esses países que hoje chegaram ali na Ucrânia? O presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro da Itália e o primeiro-ministro da Alemanha. Foram dar um apoio formal e eles afiançaram que a Ucrânia vai sair vencedora desta guerra, porque a OTAN vai armar a Ucrânia e isso vai despertar o quê? A raiva, o ódio, a ira da Rússia sobre toda a Europa. O que a Rússia já está fazendo
é um embargo econômico a vários produtos europeus para dentro da Europa e do mundo. Fica bem ligado, as coisas vão tomar uma proporção muito agressiva, querendo indicar o quê? Que o nosso tempo definitivamente nesta terra está escoando em alta velocidade. Quantos de nós estamos falando deste evangelho para aqueles que estão se perdendo? Talvez a gente está muito ocupado com tantas coisas nesta vida, né? Estamos ocupados com a nossa própria vida pessoal. Não estamos dizendo que você tem que parar a sua vida, que você tem que parar de trabalhar, parar de viver. Jesus mesmo orientou: trabalhai até que eu venha. Mas o próprio Jesus disse que aquele dia pegaria muitos de improviso, né? De surpresa, porque estariam muito preocupados com seus afazeres, com seus problemas, com as suas situações pessoais e não estariam alertas. O que estar alerta à luz da Bíblia? Falando deste dia maravilhoso e pregando o evangelho que salva, resgata, transforma o homem para levá-lo para onde? Para o céu. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Eu quero ter certeza que está todo mundo entendendo, porque o momento que estamos vivendo é crítico, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. Crítico porque muitos estão indiferentes. Maravilhoso porque temos a oportunidade de falar aos ímpios, de falar aos desviados sobre o amor de Deus e que Jesus não tardará mais para levantar a sua igreja. Muito bem, como já estávamos falando, então, baseado nessa teoria, que a primeira ressurreição ocorrerá após o início da tribulação e antes do arrebatamento. Então, dentro desta teoria, então, a igreja estaria possivelmente presenciando os primeiros momentos da tribulação e, em seguida, ela já seria retirada da terra, porque, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, aí está de novo a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Nós estamos de novo aqui apresentando esse gráficozinho, só para você visualizar, né, a posição aonde nos encontramos, né? Aí temos nas extremidades a eternidade passada, a eternidade futura. Aí temos a linha do tempo mostrando a era da igreja, período da tribulação, milênio, né? A época da existência da igreja na terra, o arrebatamento, o trono do juízo de Cristo, que é também conhecido como tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e aí Jesus volta visivelmente à terra, né, para abortar, para impedir a batalha do Armagedon. Terminou a tribulação, começa o milênio, 1000 anos do governo de Jesus Cristo, depois entra o juízo do grande trono branco, e aí a nova Jerusalém desce dos céus para estar sobre a terra. Baseado nesta teoria que acabamos de falar, das trombetas, que tanto a ressurreição dos mortos como o arrebatamento da igreja poderia se dar ao toque da última trombeta, vamos então identificar as vozes destas supostas trombetas. Vamos lá. Observe a sequência das vozes logo após o toque da sétima trombeta. Apocalipse 14, 6, 16. Então, digamos que esta trombeta seja definitivamente esta sétima, né, que estamos aqui especulando, e aí pode acontecer tanto o arrebatamento como a ressurreição dos mortos. Mas esta sétima trombeta ela vai ser acompanhada de 5 vozes. Primeira voz, Apocalipse 14, 6, 7, anunciando o evangelho eterno. Isso aqui é só uma teoria, não é uma afirmação, por favor, tá? A segunda voz, baseada em Apocalipse 14, 8, anuncia a caída da grande Babilônia. A terceira voz, Apocalipse 14, 9 a 12, anuncia a rejeição, a adoração à besta e a sua marca. E a quarta voz, Apocalipse 14, 13,
Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem nas suas fatigas, pois as suas obras o acompanharão. Aí nós temos duas confirmações dentro do texto, mas não estamos fazendo afirmações, mas estamos usando somente recursos que o texto nos oferece. Olha só. Primeira confirmação. Estes mortos são aqueles mencionados no evento da abertura do sexto selo, lá em Apocalipse 6, 9 a 11. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como eles também o foram. Aí vem a segunda confirmação, também baseado em um texto. Estes mortos são aqueles que farão parte da primeira ressurreição, de Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Aí seria a segunda etapa da primeira ressurreição. Então vinham os tronos e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí vemos a quinta voz. Interessante isso aqui, olha. Quando nós lemos este texto, todas estas teorias que estamos apresentando, elas parecem se encaixar, preste bastante atenção, parece se encaixar dentro deste texto. Apocalipse 14, 14, 16. Eu tenho certeza que você já passou por este texto, já leu esse texto, mas talvez não prestou atenção nos detalhes. Quem aqui de vocês já teve a experiência de passar por vários textos da Bíblia, mas não prestar atenção em pequeninos detalhes? Alguém já teve essa experiência? Já teve? Eu também tenho tido várias ao longo dos anos, e é bem interessante, né, quando a gente passa por cima de certos textos, a gente não consegue nem se lembrar que a gente passou por cima, e pior ainda, a gente não consegue visualizar os detalhezinhos. Eu creio que eu já falei aqui, se eu não falei, eu vou falar de novo. Nas revistas de escola dominical, eu, talvez, repito, já tenha falado isso aqui nessa classe ou não, porque em outras classes eu sei que eu já falei. Na maioria das nossas revistas de escola dominical, revistas de comentário de estudo bíblico, é ensinado o seguinte, só para você ter uma ideia como a gente passa por cima de pequenos textos e a gente não presta atenção nos detalhes. A maioria das revistas de escola dominical ao longo dos anos, elas ensinam o seguinte, que a nação de Israel passou por duas fases na história. Uma fase que o reino de Israel foi o reino unido, e a outra segunda fase que o reino de Israel foi o reino dividido. Quem já leu isso na Bíblia? Que a nação de Israel passou por duas etapas. Uma etapa, Reino Unido, completamente unido, ou seja, todas as tribos juntas, as 12 tribos. E uma segunda fase, as tribos separadas, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Quem se lembra disso? Quem se lembra? Muito bem. Então, baseado no que você se lembra, olha só a pegadinha que a maioria das revistas de escola dominical nos ensinam. Que os reis do Reino Unido de Israel foram 3. Alguém se lembra disso? Que os reis do Reino Unido, não do Reino Dividido, de Israel foram 3. Quem se lembra? Vamos lá. Assim ensina as revistas da escola dominical. Mas aí tem uma pegadinha. Alguém pode abrir o áudio e me dizer quem foram esses 3 reis? Em ordem cronológica. Não estão se lembrando, gente, mas é mais fácil do que dar um peteleco debaixo da orelha. Saul, Davi e Salomão. Saul, Davi e Salomão, perfeito. Salomão. Aí não entra o filho, o outro, né? Aquele Exato. Irmã Lely Kelly lembrou. Olha a memória. Ele entra ou não? Entra, claro que entra. Que eu vou falar agora. A memória da irmã Lely Kelly está funcionando a 1000 por hora. Acho que vou ter que pedir um implante
de memória da irmã Kelly para mim, é que a minha tá pequenininha, a dela tá grande demais. Olha só, geralmente é assim, Saul, Davi e Salomão, sim ou não? Só que muita gente, por uma razão que eu não entendo, passa por cima de segundo livro de Samuel, capítulo 8, capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Aí você descobre que essa não é a ordem. E não são 3 reis do Israel Unido. São 4. Como é que é? Tá ali clarinho. Isbosete, filho de Saul, se tornou o segundo rei do Israel Unido. E agora? Como é que vamos corrigir isso? Não temos como corrigir. Gente, eu tenho pegado, olha, não quero exagerar não, pelas redes sociais, mais de 3.000 pessoas, e fico de tudo boca aberta. Pastor, de onde você tirou essa bobagem? Da onde eu tirei essa bobagem? Do texto bíblico. Como é que é? É um texto que está ali, mas todo mundo passa por cima, batido, e não percebe esse detalhe. Quem já observou esse detalhe alguma vez? Ninguém? Não? Dá para você ver. Todo mundo se atentou a isso depois daquela pergunta. Maravilha! Eu estudei um pouquinho a respeito. Eu estudei um pouquinho a respeito depois daquela pergunta também. Depois da pergunta. Aí eu descobri. Se eu disser para vocês que existem mais de 1.000 versículos na Bíblia, que a grande maioria de nós passamos por cima e não nos atentamos, tem mais de 1.000, para ser mais exato, 1.213. Tem 1.213 versículos na Bíblia que passamos por cima. Está ali, ó, a gente lê, olha, mas a gente não capta, a gente não pesca os detalhes. Aqui é um outro texto que muitos de nós já lemos, mas a gente não pesca o que esse texto está querendo nos dizer. Presta atenção aqui, ó, Apocalipse 14, 14 e 16. Fala da ceifa. E a ceifa é a simbologia, é a figura do arrebatamento da igreja. Olha só. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a cera da terra está madura. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Preste atenção, muitos de nós lemos esse texto e, passando por cima. Não nos detemos nos detalhes. Agora eu vou te levar a enxergar os detalhes. Nuvem branca. Na Bíblia está falando da glória de Cristo. Todas as vezes que você lê nuvem na Bíblia fala da glória de Deus, mas no Novo Testamento está se referindo à glória de Cristo. Então, está ligado com Jesus. E aqui confirma, aí na frase seguinte, vírgula, e assentado sobre a nuvem um semelhante a quê? Um semelhante a quê? A um pássaro? A um peixe? Um semelhante a quê? Estão acompanhando o texto, gente? Filho de homem. Filho do homem. Filho de homem, ou do homem, como segundo algumas traduções apresentam. E vocês deduzem, imaginam quem é esse filho de homem, filho do homem? Alguém se lembra? Está fazendo alusão a quem? Está fazendo referência a quem esse texto? A Jesus, né? Jesus. Então, anote aí. São detalhezinhos que a gente não se dá conta. Nuvem branca, glória, está ligado a Cristo. Aí a frase seguinte confirma, assentado sobre a nuvem, de novo, semelhante ao filho de homem, ou do homem. E aí confirma as características, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro. Coroa de ouro fala do quê? De realeza. Jesus é rei, não é verdade? E na mão uma foice afiada. Foice fala de colheita, né? De tirar da terra o que está
maduro. A Bíblia compara a igreja de Cristo como a seara já madura para ser levada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Presta atenção aqui nas características que são bem chamativas, né? Lembra-nos muito, 1 de Tessalonicenses 4, 16, 17, que nos diz que um alarido, um clamor da parte de um anjo seria escutado lá dos céus e Jesus desceria para o quê? Ressuscitar os mortos. Então, aqui está encaixando, né? E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz, o que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa. É chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Anote aí, o que é a seara da terra? A igreja de Cristo. Oh! É um detalhezinho que a gente não costuma observar, e aí temos a dificuldade de interpretar. Então, aquele que estava sentado sobre a nuvem. Quem estava sentado sobre a nuvem? Se você está acompanhando o texto. Quem estava sentado? O anjo ou uma outra pessoa? Jesus. Jesus. Está acompanhando? Isso aí é importante para interpretarmos corretamente o texto. Se a gente lê e não entende, é normal, vai ter um bloqueio, a gente não vai chegar a nenhuma conclusão, mas agora estamos aqui ponto a ponto, lado a lado, procurando interpretar corretamente. Então, aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice na terra e a terra foi ceifada. Então, este texto, anote aí, de Apocalipse 14, 14 a 16, lança um pouquinho de luz sobre esta teoria que eu estou falando a vocês, né? Que, repito, não podemos ainda fazer afirmações, mas sabemos que o arrebatamento vai ocorrer, isso sabemos, vai haver a ressurreição dos mortos justos, isso já sabemos, mas a precisão do momento, do tempo exato no calendário da escatologia, para nós ainda é um pequeno mistério, ou por que não dizer um grande mistério, ainda que, preste atenção, algumas denominações, como as Assembleias de Deus, Casa da Bênção, Deus e Amor, têm ensinado muito a seguinte ordem: arrebatamento, ressurreição dos mortos, tribulação, ok, não está errado, só que a questão desta teoria, ela nos mostra, baseada em 2 de Tessalonicenses 2, 6, 7, que primeiro viria a apostasia, depois o filho da perdição, que é o anticristo, e depois a igreja sairia da terra. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? É teoria, mas não podemos fazer afirmações porque não nos é dado a autoridade de estipular com precisão os tempos. Essa é a questão. Os fatos já estão aqui, mas o tempo exato, preciso, nós não temos. Sabemos, sim, que está próximo demais, mas dizer falta quanto e quanto, isso é simplesmente impossível estabelecer. Perfeito? Vamos lá. Os mortos que farão parte da primeira ressurreição. Já falamos lá atrás, eu vou falar de novo, para não ficar nenhuma dúvida. Você não vai dormir hoje com essa dúvida na cachola. Farão parte da primeira ressurreição segundo a Bíblia, apenas aqueles. São duas situações. Foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, Apocalipse 6, 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Aí envolve todos os mortos, desde Adão até o momento do arrebatamento, que primeiro eles ressuscitam, depois acontece o arrebatamento. Número 2, foram mortos por não terem adorado a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal na fronte nem nas mãos. Apocalipse 24. Então vi os tronos e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante
1000 anos. Como é que morrerão os mártires da grande tribulação? O que tipo de tormento que os levarão à morte, que sofrerão os mártires da tribulação? Preste atenção, se você puder fazer um highlight aí na sua apostila, eles vão ser, degolados. Eles não vão receber um tiro na cabeça, eles não vão ser queimados, eles não vão ser flechados. A Bíblia mostra um tipo específico de morte. Olha que interessante isso aqui. É uma pista tremenda. Eles vão ser degolados. Quando você lê no texto grego, traz a ideia de uma espada curva. E qual é a nação, ou qual é o povo, se você se lembra, que costuma usar uma espada curva para abater, para matar os seus oponentes ou inimigos? Alguém se lembra? Qual é o povo na face da terra que tem o hábito de usar uma espada, a menos que você não tenha visto nenhum filme lá no National Geographic ou no Discovery Channel, ou nenhum documentário sobre os usos e costumes de alguns povos. Mas tem um povo que não usa uma espada reta, né? Geralmente se usa a espada retinha, mas tem um povo que usa uma espada curva, como um formato de meia-lua. Que povo é esse, gente? Vamos lá, se você se lembra. Que silêncio, papai do céu. Parece aquele silêncio de meia hora lá no céu. Diz a Bíblia que vai ter um silêncio de meia hora no céu. Por favor, é no céu. Aqui não pode ter silêncio. Dá para... Vou viajar até um pernilongo aqui. Ninguém está se lembrando? Uau! Eu queria dar 50 pontinhos se você se lembrasse. Eu vou chutar, pode? Chuta, minha irmã. Não é árabe, não, é? Chegou perto. Pertíssimo. Olha, irmã Fernanda, a senhora precisa abrir o rolo. O manto está com a senhora, mas muito perto. Então, que pena que eu não posso lhe dar os 50, porque a senhora chegou perto demais. Só esqueceu que não são apenas os árabes, são os islâmicos. Islâmicos. Só para você, escreve em algum lugar aí. Quantas nações estão debaixo do islamismo? 22 nações. 22 nações. Aí entra a Argélia, Arábia Saudita, Líbano, Turquia, Irã, Iraque, Mauritânia, Costa do Marfim, Tunísia. A lista é grande. São 22 nações que estão debaixo do islamismo. Então, o que nós aprendemos deste texto? Que o anticristo vai ser um seguidor do islamismo, vai ser um islâmico, um europeu, judeu do lado materno, vai ser um árabe, um islâmico, melhor dizendo, não um islâmico, do lado paterno. Então, ele vai impingir ou forçar ou trazer o islamismo, a espada de Maomé, dentro do seu governo sobre a terra de 7 anos. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre essa teoria, que ela é bastante forte. Vamos lá. Número 3. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Então, anotaram aí quem vai participar da primeira ressurreição serão os salvos, em 2 etapas. Na primeira etapa do arrebatamento da igreja e na segunda etapa, antes de começar o milênio. E os outros mortos? Olha a perguntinha que fazemos aqui na apostila. Os outros mortos não ressuscitaram. Quem são esses outros mortos? Os ímpios. Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. A respeito deste assunto, veja o tópico sobre a segunda ressurreição e sobre o julgamento. Vamos ver, então, biblicamente, como se descreve a Bíblia a volta do Senhor Jesus Cristo. As 2 fases. Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus,
porque ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Atos 1, 10, 11. Aí vem Marcos 13, 26 e 27. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens e com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Marcos 13, 26 e 27. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Apocalipse 1, 7. Vamos separar isso aqui para não dar problema. Vamos lá. Jesus Cristo voltará, primeira vez, para arrebatar a igreja. Aí, para você não se esquecer, a primeira fase, Jesus vem para a igreja. Alô? A primeira fase, na segunda vinda de Jesus, Jesus vem para quem? Para a igreja. Então, ele vem para a igreja. Na segunda fase é diferente. Ele vem com a igreja. Primeira fase, que é no arrebatamento da igreja, ele vem para a igreja. Na segunda fase, quando ele vem para o mundo, ele se manifesta, se revela visivelmente ao mundo, ele vem com a igreja. Vamos lá, primeira vez para arrebatar a igreja. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo. Alguém está com o áudio aberto e está dando eco. Nos ajude a tirar esse somzinho. Obrigado. É o Wince, né? O Wince tem outro irmão, né? Não sabia, gente. Cara do Wince, olha lá, duplo. Tem isso. O Wince não esconde o jogo, não. Eu sei que tu tem um outro irmão. Eu já desconfiava que o Wince tinha um irmão gêmeo, mas está ali. Mas deixa quieto, depois a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá. O Wince sempre nos dá surpresas. Que coisa boa. Surpresa boa, né? Vamos lá. E vamos lá. Segunda vez para a batalha do Armagedon. Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no exércitos que estão no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19, 11 a 15. Pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como peleja no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E, bom, eu vou ler somente até essa parte aqui, porque esse é um texto muito longo, que encaixa-se lá em Zacarias, capítulo 14, do verso 2 ao verso 10. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma rápida recapitulação. Primeira vinda de Jesus. Olha, primeira fase da segunda vinda de Jesus. Ele vem para a igreja. O mundo não vê, mas nós que estamos esperando, veremos. Jesus não vai tocar terra. Ele levanta a igreja para encontrá-la onde? Nos ares. Para depois levá-la para os céus, para instituir o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Prestem atenção. Deus, o nosso Deus, não vive limitado por uma coisa chamada tempo e espaço. Preste atenção. O nosso Deus não vive uma coisa que conhecemos por tempo e espaço. Porque o tempo e o espaço é o que limita a mim, é o que limita a você, é o que limita a nós, seres humanos. Estamos de acordo com isso? Que o tempo e o espaço criam sobre nós tremendas limitações? Estamos de acordo com isso? O tempo e o espaço nos limita.
Por que nos limita? Porque eu não posso estar, por exemplo, agora, neste exato momento, eu não posso estar ao lado do irmão Kleber, ali em Worcester. Eu não posso estar ao lado da irmã Maria Almeida, nem da irmã Maria Neves. Eu não posso estar junto de vocês ao mesmo tempo, porque eu estou limitado pelo espaço. Eu só posso me mover de um lugar de cada vez. Outra coisa, eu não tenho poder sobre o tempo. O tempo me limita. Alguns minutos atrás, 10 minutos atrás, foi o quê? Passado. Agora é o momento que estamos vivendo, que chamamos de presente. Daqui a pouquinho estamos terminando a aula, mas de momento, agora, nesse exato momento que eu lhes falo, o futuro está lá à nossa frente, mas não temos controle do passado. Concorda comigo? Não temos controle do futuro. A única coisa que mais ou menos sabemos é o que está acontecendo aqui agora, presente. Então, nós somos limitados pelo tempo e pelo espaço. Como é que se chama na Bíblia essa limitação de tempo e espaço? Cronos. É o tempo humano. Cronos é o tempo que pode ser medido por um relógio, por um outro aparelho que meça o tempo. Deus, ele está limitado pelo tempo e pelo espaço? Não. Ele está onde? Na eternidade. Mas na eternidade ele também tem um tempo. E está lá escrito na segunda carta de Pedro, que diz assim: um dia para Deus é como o quê? É como o quê? Alguém se lembra desse texto? Um dia para Deus é como o quê? 1000 anos. 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como o quê? Dia. Um dia. Totalmente ao contrário. Então, Deus vive na eternidade e o tempo de Deus é chamado de kairos. Anote. O tempo de Deus, no grego, na Bíblia, é chamado kairos. K-A-I-R, acentuado no O-S. Kairos. Kairos. Esse é o tempo de Deus. O tempo humano é cronos. C-R-O-N-O-S. Cronos. Daí a palavra cronologia. Estudo do tempo humano. Mas Deus não vive dentro do tempo do homem. Ele vive no tempo dele, chamado eternidade ou kairos. Por isso que a gente fica naquela luta, né? Senhor, estou esperando a bênção, estou esperando a minha vitória. Eu quero no meu tempo. Nada, no tempo de Deus. E aí que mata a gente, na verdade, a gente fica doidinho, dominado pela ansiedade, pela angústia, porque na visão de Deus é uma coisa só, passado, presente e futuro. Na nossa visão, nós ficamos angustiados porque estamos limitados pelo tempo e pelo espaço. Por que eu estou colocando isso? Quando a igreja sair da Terra, ela vai entrar no tempo de Deus, no Kairos. E aí? Como é que vai ficar o negócio? Vão ser como 2 eventos ou 2 acontecimentos. Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro. Que no tempo da Terra, no tempo humano, vão significar o quê? 7 anos. Então, nós não sentiremos o tempo passar. Vai ser como 2 momentos, 2 acontecimentos separados, mas sem um tempo aplicado na comparação do tempo terrestre. Estão conseguindo me entender um pouquinho? Ou seja, eu e você vamos experimentar uma coisa totalmente nova. Primeiro, nós vamos ter corpos glorificados. Um corpo que vai quebrar a lei da gravidade. Vai subir. Um corpo que não vai ter necessidade de comer, dormir ou beber. Você pode dormir, pode comer, pode beber, mas não haver necessidade. Um corpo que não depende das leis da matéria ou da física. Ou seja, você vai poder atravessar a parede. É coisa de doido, né? Mas é o que diz a Bíblia. Jesus, alguém se lembra? Jesus apareceu assim, de repente, no cenáculo onde os discípulos estavam com medo das autoridades judaicas, fecharam o cenáculo. De repente, quem aparece? Pai seja convosco. É o fantasma! Aí Jesus pediu algo para comer, para provar. Eu não sou fantasma, fantasma não come. Aí tinham algo lá, Jesus comeu, aí se consolaram. Mas quem não estava ali? Era Tomé. Mas aí falaram, o mestre apareceu, eu só acredito se eu meter o meu dedão no lado dele e nas feridas dele. Passados uns dias, de novo, igualzinho, Pai seja convosco. Aparece do nada, Jesus estava tudo fechado, aí estava Tomé presente.
Aí, vem cá, Tomé, mete o teu dedão aqui. O homem ficou louco. Ele tocou no corpo de Jesus. Porque o corpo glorificado, ele é, ó, palpável. Só que é diferente desse meu corpo, desse seu corpo de hoje. Tenta imaginar o seu corpo glorificado. Ó, não vai ter rugas. Você vai estar sempre com aquela aparência de novinha, novinho. Mal posso esperar, gente. Tirar meus pés de galinha. Você não está vendo, mas eu tenho 2 oleiras, tenho 2 pezão, nem é pé de galinha. Meu filho hoje, pai, já era o seu pé de galinha, parece pé de peru, de tão grande. Sim, senhora. Uma pergunta. Passa. Agora veio agora aqui. Passa. Tá, vamos supor, faz de conta que vamos supor que eu tenha 50 anos hoje. Que não é difícil acreditar. Porque, com todo respeito, as senhoras têm uma capacidade fantástica de disfarçar a idade, né? Eu não consigo disfarçar a minha idade. 50 anos. Aí eu vou e morro. Aí vamos supor que Jesus volta com o meu... E a gente fica com o corpo glorificado. Será que eu vou ficar com essa imagem de 50 anos? Talvez mais jovem. Mais jovem. Porque o corpo glorificado ele não terá nada a ver com o corpo físico que hoje temos, né? Que é um corpo limitado, um corpo que está sujeito ao desgaste, a enfermar, compreende? Vai ser um corpo perfeito. Até meu filho soltou uma que eu falei, fica quieto, você está falando heresia. Pai, o senhor vai ter cabelo com o corpo glorificado? Eu não quero nem saber se eu vou ter cabelo ou não. Se Jesus me der, isso aí vai ser cortesia, mas não estou preocupado com isso não, gente. Eu não tenho complexo por ser calvo, sou calvo desde os 25 anos de idade. Tive meus cabelos até os 23. Era cheinho de cabelo, até aqui tinha até quase em cima da sobrancelha. Depois Jesus decidiu, né? Soprar tudo, soprou, acabou. Com 25 anos eu já estava exatamente como eu estou hoje. Mas o corpo glorificado, só para vocês entenderem, vai ser um corpo lindo, um corpo que vai revelar maior jovialidade. Então, irmãs, fiquem tranquilas. Não vai ter necessidade de maquilagem, de sombra, de nada para esconder nada. A gente vai estar rejuvenescido. E pensa num corpo que nunca vai se desgastar, nunca vai envelhecer, porque o poder do pecado já terá sido vencido. Mas eu falo assim também, será que a gente vai ter essa aparência ou vai mudar? Mas a aparência vamos manter. Sabe por quê? Porque a gente vai se conhecer no céu. A gente vai se conhecer no céu. Quando chegar lá no céu, eu vou ver um irmão Kleber mais bonito que ele já é hoje. Chegar no céu, eu vou ver o índice, vamos até sair fora do ar. Eu vou ver o índice mais caprichado, mais bonito. Quando eu chegar no céu, eu vou ver o irmão Fábio, vou ver cada um de vocês e vou reconhecer. Mas lá não vai ter, tipo, sexo, tipo, porque o espírito, tipo, não tem criança, não tem... Não vai haver a procriação. Muito bem colocado pela irmã Nelly Kelly. Não vai haver a procriação com as pessoas com corpos glorificados. Aí um aluno ficou triste numa classe. Poxa, então, pastor, eu não vou poder namorar minha esposa. Meu amigo, no céu vai ter coisa muito melhor para você ficar... O detalhe que a gente quer usar a nossa mente de hoje... Vai, tipo, homem e mulher, não vai existir isso? Vai existir, só que não teremos a capacidade de procriação. Os sexos não vão ser alterados, eles vão ser mantidos. Na nossa mente, entenda isso aqui, na nossa mente, colocar os padrões de vida hoje, comparado ao que vai ser o corpo glorificado, é quase que impossível. A gente só faz algumas investigações baseadas em pequenos trechos que a Escritura nos traz. A Bíblia não nos traz muitos detalhes sobre o que será o corpo glorificado. Tá? A Bíblia não traz muitos detalhes, mas os pouquinhos detalhes, para mim, eu já fico feliz da vida. A Bíblia diz que os que terão o corpo glorificado serão como anjos. Não se casam e não se darão em casamento. Isso quer dizer, não teremos a capacidade procriativa. Homem que é homem e mulher que é mulher vão manter os sexos. Não vai mudar nada. Só vai mudar a questão da procriação. Não teremos mais a capacidade procriativa, porque os anjos, eles são assexuados, mas nós continuaremos a ter os nossos sexos bem definidos. Eu sei que na nossa cabeça não entra muito isso. É um pouco estranho.
É um pouco estranho, porque nós vamos pertencer a uma nova criatura, né? Quem está em Cristo, nova criatura é, mas esse versículo ele se aplica aos dois sentidos, né? Ao sentido espiritual e ao sentido físico. Mas para pensar, meus irmãos, para pensar. Nós não vamos ter sangue. Pastor, mas e a parte que fala que, tipo, não sei se tem essa parte, né? Eu já ouvi falar que não vai ter criança. Como é que é isso? No céu, curiosamente, a Bíblia fica em silêncio. A Bíblia não dá detalhes. Bem interessante isso. Tipo, exemplo, vamos supor ali que não vou falar meus filhos, não. Uma criança morre, aí lá no céu, tipo, não vai ter aquela criança daquela idade que ela morreu. Tipo, a Bíblia, curiosamente, não entra nesses detalhes. Por isso que eu costumo dizer, quando nós chegarmos ao céu, nós vamos encontrar muitas surpresas, perguntas que não podemos respondê-las aqui na Terra, tá? Mas uma coisa é certa, vamos reconhecer uns aos outros, vocês vão me reconhecer, eu vou reconhecer vocês. E um exemplo, a irmã Maria Almeida vai reconhecer que na Terra ela foi casada com o esposo dela. Um exemplo, tá? Mas ela não vai ter aquele relacionamento conjugal com o seu esposo. Poxa, você foi meu esposão na Terra, né? Foi um bom tempo que a gente viveu, né? Mas agora aqui mudou o assunto. Minha irmã Maria das Neves, poxa, casada, fui com você e tal, mas lá no céu é outro assunto. Sim, minha irmã. Eu imagino, pastor, que lá no céu, eu imagino assim, a nossa mente vai ser uma mente pura, não vai ter aquele prazer da carne, porque a gente vai ser só espírito. Não vai ter aquele desejo da carne, o prazer da carne. Isso vai ser apagado, eu imagino. E assim. Não, a senhora não imagina, é correto. Continuaremos tendo o nosso sexo. O homem continuará homem. Quantos estão me entendendo, gente? Mulher vai continuar mulher. Só que a natureza da reprodução macho e fêmea vai cessar. Mas nós vamos manter a nossa identidade como homens e mulheres. É estranho concebermos essa ideia agora, concordam comigo? Porque nós estamos no corpo físico. Pastor, normal. E a questão do tal do nome, que cada um tem um nome? Vamos lá em Apocalipse. Eu estava esperando, acho que vou ter que dar um pontão bom para a irmã Lely Kelly, porque hoje ela está escorrendo a unção. Vamos lá, livro do Apocalipse. Porque toda a nossa natureza vai ser mudada. Meu Deus! Livro do Apocalipse. Vamos lá. Livro do Apocalipse. Capítulo 2, versículo 17. Vou esperar que todos vocês abram o livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Todos abriram? Vamos lá. Se alguém está no caminho, eu estou esperando. Quando vocês estiverem abertos, digam, por favor, amém, para eu saber que chegaram lá. Amém. Todos lá, amém. Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca. Muita atenção aqui. E na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Alô, tem uma boa notícia. Lá no céu, o nosso nome vai mudar. E eu não serei mais Luiz Prestes. Qual vai ser o meu nome? Só vou saber o dia que eu receber a pedrinha. Aí, quando eu chegar, pegar a pedrinha, coisa boa, esse é meu nome agora. Irmã Maria Almeida, se prepara. Lá no céu você vai ter um nome. E vai ser mais bonito que o seu nome hoje. Pode acreditar. Irmão Kleber, vai se preparando para receber essa pedrinha. Seu nome vai ser mais bonito que já é. Kleber é um nome bonito na terra, como vai ser no céu? Mais bonito ainda. O nome da nossa irmã Lely Kelly é um nome composto, mas lá no céu vai ser mais bonito ainda. Porque quando cada um de nós vamos receber esta pedrinha. Sabe por quê? Aqui diz, ao que vencer, aleluia, é só vencedor que vai chegar lá em cima e vai receber essa pedrinha. E de quebra vai ter o quê? O maná. O maná escondido. Que maná é esse? Eu vou falar na próxima aula, você vai ficar impressionado e maravilhado. Então, a gente vai ganhar
um maná escondido, olha que coisa linda, a pedrinha já posso falar hoje, tá? Que contém o meu novo nome. Irmãos, tudo no céu vai ser novo. Tudo, tudo, tudo. É difícil demais a gente usar essa nossa mente de hoje para tentar entender as coisas do céu que vão estar completamente diferentes em comparação à Terra. A única coisa que nós podemos afirmar é que vamos nos lembrar uns dos outros, vamos reconhecer uns aos outros, vai mudar o nível de relacionamento marido e mulher. Sim, irmã Maria Almeida, para não perder o fio da meada. Sim, o pastor, em relação a gente chegar lá no céu, a gente reconhecer um ao outro, né? Por exemplo, eu vou reconhecer a missionária Maria das Neves, como nós congregamos juntos aqui na Terra. Tudo. Só como tem um nós detalhe. Trabalhamos juntas. Tudo isso. Ai, tudo. Jesus, até só tem um detalhe. Vocês vão anotar agora. A gente vai se lembrar de tudo. Meu Deus. Com uma única diferença. Está preparada para anotar? Só as memórias negativas e ruins. Essas elas vão ser eliminadas. Eu vou provar vocês agora. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Isso aqui é lindo demais, gente. Gente, isso aqui é lindo demais. Apocalipse capítulo 21. Versículo 4. Anote aí, faça um highlight bonito para você não se esquecer. Isso aqui no céu não vai entrar. Eu vou ter lembrança de tudo, mas isso aqui no céu não vai entrar. Olha só. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia! Anote aí, meus irmãos e meus irmãos, lá no céu não vai ter mais lágrima, é só sorriso, é só aleluia, só glória, só vitória. Não vai ter o que mais morte. Morte quer dizer separação. Não vai ter mais pranto. Você hoje chora, eu choro, nós choramos por tantas pressões e tristezas desta vida, mas não vai ter mais pranto, não vai ter mais clamor. Senhor, tem misericórdia de mim, me dá vitória, me ajuda, me livra. Acabou o clamor. E nem dor. Porque tudo isso, é da vida passada. Irmã Lely Kelly, segura aí. Irmã Lely Kelly vai largar agora no mistério. É porque, tipo assim, já pensou chegar lá, vamos supor, eu parto hoje, Jesus volta para mim hoje. Aí eu vou chegar lá, mas eu vou ficar lá preocupado com os meus filhos, se vai ser salvo ou não, vou ficar sofrendo. Nada disso. Irmão, eu vou repetir. O céu é um negócio lindo. Não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que sofreram morte clínica e tiveram um arrebatamento de alguns minutos ou de horas. Eu conheço 2 pessoas, uma no Brasil e uma na Argentina. Irmão, só de elas falarem, você entra em pranto convulsivo. Como é lindo! E uma delas disse, irmão, o senhor não tem ideia. Irmão, o senhor não tem ideia o que é o céu. E eu briguei. Eu não volto. Eu não volto. E uma voz dizia, você tem que voltar, porque você tem uma missão ainda com sua família, de falar do meu amor para os teus familiares. Meu Deus, só você conversar 10 minutos com essa pessoa, você começa a chorar pela descrição que se dá do céu. É um lugar lindo, um lugar de grande satisfação. Olha que curioso, que curioso. Ouvem 24 horas a voz de Jesus, mas não vem Jesus. Por quê? Porque não é o tempo ainda. Só veremos Jesus, como diz a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, no momento do arrebatamento. Olha que tremendo, gente. Olha que tremendo. Então, os mortos justos que estão agora no paraíso, eles estão, qual o trabalho deles? Louvar, adorar. Louvar e adorar. Estão louvando e adorando ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ouvem a voz de Jesus, mas não o veem, não o visualizam, porque ainda não é chegada a hora de Jesus ser visto. Mas a presença de Deus é mais real para eles
do que para nós. Por que para nós é tão difícil? Isso aqui atrapalha termos a presença de Deus, ou não? Qual é a necessidade de nós orarmos, jejuarmos, santificarmos? Não é como diz o apóstolo Paulo, não é mortificar o quê? A nossa carne? Sim ou não? Claro que sim. Mas lá, os mortos já não estão em corpo. É um pouco complicado a gente colocar na nossa cabeça. Estão o quê? Em alma e em espírito. E conscientes. Como a irmã Lili Kelly fez essa dedução, se ela chegar hoje lá, ela vai saber que deixou os filhos, mas ela não vai dominar aquela preocupação. Não. Ela vai celebrar meus filhos, meu marido. Mas e a preocupação? Não pode, não vai entrar no céu. Sob hipótese nenhuma. Entende? É um negócio difícil hoje, porque nós estamos numa mente humana limitada. Só podemos trabalhar com deduções bem pequenininhas, baseado em quê? Em poucos textos que a Bíblia Sagrada nos orienta sobre isso. Mas para mim, o suficiente é saber, lá no céu é lugar de alegria, lá no céu é lugar de paz, lá no céu não vai entrar essas coisas que eu mencionei baseado em Apocalipse 21:4. E lá no céu vamos reconhecer todo mundo. Sim, irmã Lélia? Tem um filme que é baseado em fatos reais, 90 Minutos no Paraíso, que ele era um pastor e ele voltando, ele sofre um acidente e depois aí ele volta para a Terra, né? Só que ele não quer voltar. Recomendo. Vi esse filme 3 vezes. 90 Minutos no Paraíso. 90 Minutos no Paraíso. Inclusive, é um livro. É um livro, tem um livro sobre o assunto. Recomendo. O filme é fantástico. Eu fiquei assim, tipo assim, eu ri no final, porque tadinho, ele estava até pelo que a última vez que assisti, ele estava tipo velhinho já e estava pregando, ele estava esperando ele morrer. Irmãos, quem já foi lá em cima, você vai achar isso engraçado, né? E não é heresia que eu estou falando, não. Quem já foi lá em cima, segundo a Bíblia, quem já foi lá em cima? Lázaro, e o filho da viúva de Naim, e a filha de Jairo. E a Talita. A filha de Jairo. Quem foi lá em cima sabe o que é lá em cima. Quando voltou à terra, imagina a cabeça deles. Imagine Jairo. Aliás, Lázaro, 4 dias cheirando mal aqui na terra, lá no céu. Daqui a pouco, vocês perceberam que na ressurreição de Lázaro houve um negócio bem interessante? Jesus vem na entrada da sepultura, alguém se lembra desse detalhe? E grita, Lázaro, sai para fora. Se Jesus não falasse, Lázaro, sai para fora, assim mesmo, como estou falando, sabe o que ia acontecer? Todos os mortos naquele cemitério iam sair. Mas o nosso Deus é um Deus organizado. Ele deu um nome, ele deu um nome. Sim. O pessoal foi em Israel e a pastora fez um vídeo lá do túmulo dele, é cheio de escadaria. Como que aquele homem subiu aquele trem todo lá de baixo até em cima? Sei como é que é o negócio. Sei o negócio lá, meus irmãos. E agora imagina no dia do arrebatamento da igreja, o barulhão que vai ter nos túmulos no planeta inteiro. O barulhão. Vai ser um dia de doido, gente. Vai ser um dia de louco. E eu vou estar vivo e você também. Vai ser tão rápido que você não vai ver esse barulhão. Você, no abrir e fechar de olhos, já vamos estar olhando ali, cara a cara. Quem? Ele vai levantar as mãos. Olha aqui quem eu sou. Vai mostrar a ferida aqui. Vai mostrar a ferida aqui no lado, nos pés. Gente, o coração vai estourar de tanta alegria. Vamos ver o rosto do mestre. Ei, quem aí está esperando esse dia? Você está esperando esse dia? Eu já estou esperando há 53 anos, gente. 53 anos. 53 anos eu estou esperando. Desde 1969. Pastor, Fale. eu não sei se muitos
já viu aquele pastor Antônio Júnior pregando na internet aí no YouTube? Sim. Quando ele fala assim que nós vamos ser a geração que vai ouvir a trombeta do arrebatamento. Nossa, mas o coração da gente chega aí cheio de alegria. Na verdade, não nós seremos a geração do arrebatamento, mas para ouvirmos a trombeta teremos que morrer. Eu não quero morrer. Irmã, não, tudo bem. A senhora está pensando como um ser humano normal. Mas no momento que eu me encho do Espírito e da palavra, eu digo o seguinte: seja feita a tua vontade, Senhor. Se eu morrer hoje, eu tô no lucro, gente, eu tô no lucro. Quem fica no prejuízo... Você deitar e dormir e amanhã você tá morto é uma coisa, mas você ficar definhando numa cama. Ou se você aí é outro assunto. Aí eu concordo com a senhora. O sofrimento... um acidente. Não, o sofrimento... Ou casa pegando fogo, misericórdia. Não. Aí não. Aí realmente o sofrimento não tá nos planos de Deus, ainda que Deus, às vezes, dentro de um grande propósito misterioso, ele permite o sofrimento. É estranho dizer isso, né? Creio que você já leu aquele texto lá em Romanos 8:28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E muita gente diz, mas por que Deus permite o sofrimento? Primeiro, por causa da nossa natureza pecaminosa. Segundo, porque Deus é glorificado. Gente, é difícil a gente aceitar isso, mas está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio. Deus é glorificado no nosso sofrimento. Ou não é? Claro que é, gente. Dói, machuca, incomoda, claro. Mas Deus é glorificado no nosso sofrimento. Que é maior sofrimento depois do que Jesus passou ali no Calvário, do sofrimento de Jó? Se você ler atenciosamente qual foi o sofrimento de Jó, foi coisa de doido, foi coisa de louco. Um ser humano normal não aguentaria o sofrimento de Jó. Mas Deus é glorificado no sofrimento de Jó. E como? Diz a Escritura que ele ganhou depois tudo o quê? Em dobro. Em dobro. Eu acho que o sofrimento maior de Jó, pastor, sabe qual? Foi aqueles que diziam ser amigo dele, acusando ele. Isso doeu. Mais do que a morte dos seus filhos, mais do que a rejeição da esposa, mais do que a perda dos seus bens materiais, confesso, eu admito. Os amigos de Jó fizeram Jó sofrer mais que todo mundo. Mais ainda. Mas vamos avançar, gente. O negócio está quente hoje, né? Olha, a caldeira está esquentando, né? A irmã Lely Kelly está pegando fogo hoje. E vamos avançar um pouquinho, porque esse assunto é maravilhoso. Vamos lá. Deixa eu perguntar a vocês, já para fazer uma pergunta e acabei não fazendo. Quando Jesus subiu aos céus, preste atenção. Atos capítulo 1. Eu acredito que você já deve ter passado por esse livro, né? Atos 1. Quando Jesus subiu aos céus, da onde exatamente ele saiu? Qual a localidade? Se lembra? Ele saiu da onde? Ele saiu da Galileia, ele saiu do Mar Morto, ele saiu do Monte Sinai, ele saiu do norte do Egito. Da onde ele exatamente saiu? O texto fala. Alguém se lembra? Quando Jesus subiu aos céus. Quem se lembra desse texto ou desse acontecimento? Alguém se lembra? Eu me lembro do acontecimento, mas não lembro do local. Do local. É um pouco normal, né? Monte das Oliveiras? Monte das Oliveiras. Anote aí. Jesus sai do Monte das Oliveiras e vai embora. Segundo o livro do profeta Zacarias, como já está aqui na apostila, ele vai voltar para o mesmo lugar. Porque está escrito, varões galileus, porque olhais aqui para cima. O mesmo Jesus que de vós foi tomado, voltará da mesma forma para o mesmo lugar. Então, quando ele voltar no final da tribulação com a igreja, ele volta no mesmíssimo lugar. Anote aí, ele saiu do Monte das Oliveiras e vai retornar para o mesmo Monte das Oliveiras para trazer a libertação à nação de Israel, que vai estar encurralada pelos seus inimigos na chamada Batalha do Armagedon, que é a tão esperada Terceira Guerra Mundial. Anote, a Terceira Guerra Mundial não vai acontecer agora, não vai ser agora. Vai ser no final
da tribulação, no chamado evento Batalha do Armagedon. Aí você vai me perguntar, por que esse nome, Armagedon? Porque fala de uma planície enorme ao norte de Jerusalém, que é chamado de Vale do Megido, ou do Megido, também conhecida como Vale de Jezreel, ou Vale de Esdraelon. Só para você não se esquecer, tá? Tem esse nome Armagedon por causa do vale enorme que está ao norte de Jerusalém, conhecido como Vale do Megido, ou Megido. Outros geógrafos chamam de Vale de Esdraelon ou Vale de Jezreel. Tem 4 nomes diferentes na Bíblia e aí traz um pouquinho de dificuldade, né? A gente vai passar pela matéria de geografia bíblica, né? Vocês não passaram. Quando vocês passarem, vocês vão ficar, opa, que negócio é esse? Vocês vão tomar um susto. Deixa eu só adiantar essa matéria que vem lá na frente ainda, né? Se você não gosta de geografia, vai amar, porque Deus me deu uma graça, por sua grande misericórdia, para eu esmiuçar ao máximo a geografia bíblica para ela entrar aqui dentro, porque a maioria de nós temos dificuldade de guardar detalhes. Por exemplo, só um rápido exemplo para a gente, em 10 minutos que a gente está terminando aqui a classe. Existe um lugar na Palestina que ele é conhecido na Bíblia por 4 nomes diferentes. Eu já apresentei isso a várias classes e de 30, 40 alunos, só um me respondeu e eu isentei ele da matéria de geografia bíblica. Ele não fez prova nem nada. A única condição é, venha todas as aulas, mas você não precisa fazer nem prova, você já ganhou 100. Ficou todo bobo. Mas ele me respondeu assim, na ponta da língua, pastor, assim, assim, assim. Rapaz, como é que você foi tão rápido? Pastor, porque foi a pregação do meu pastor ontem à noite. Então eu anotei tudo. Rapaz, você é esperto, hein? Seu pastor lhe deu a sua isenção da matéria de geografia. Depois eu tive que chamar. Manda o número do teu pastor, que eu quero conversar com ele. Quero trocar um segredinho. Falei, pastor, parabéns. Deus usou o senhor para dar isenção ao seu membro. Aí ele ficou todo bom. Oh, que bom que Jesus me usou. Abençoa o meu irmão. Assim. Mas pensa no menino que ficou feliz da vida. E hoje, agora ele está orando tanto pelo pastor. Deus, usa o meu pastor para dar as respostas dos exercícios. Para quando chegar lá na aula, já tem tudo na ponta da língua, né? E já aconteceu já 3 vezes, você acredita? Claro, ele não ficou isento, mas já acertou assim direto 3 exercícios difíceis. Tudo porque o pastor dele pregou um dia antes, né? E recebeu aí uma revelação de Deus. Mas vocês sabem qual é esse lugar que na Bíblia ele aparece em 4 nomes diferentes? É o único lugar. Ali na Palestina, quando você estuda a geografia bíblica, aparecem 4 nomes diferentes, e esses 4 nomes estão na Bíblia. Irmã Cássia sabe, eu sei. São 2 lugares, porque eu lembro do Vale do Megido. Irmã Cássia está ligada. 2. Que mais? Exatamente. Mas deixa quieto, deixa de ser. E tem o outro também. Isso, na verdade são 2. Tá? Um deles eu já falei agora, entendeu? Que o Vale do Megido, Vale de Esdraelon, Jezreel e Armagedon. Agora, o segundo lugar é o Mar da Galileia, que você lê na Bíblia como Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré e Lago de Quininérete. Pastor, está escrito isso na Bíblia. E vou lhe mostrar. E você vai dar um sorriso, ó, até as orelhas quebrar. Mas não se assusta, não. Essa matéria vai ficar gostosa na sua compreensão. Vamos lá. Vamos acabar em 8 minutos. 8 minutinhos já estamos acabando. 8 minutinhos estamos acabando. Vamos lá. Como será a vinda? Página 29. Como será a vinda? A vinda de Jesus aí está se referindo à segunda etapa. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Marcos 13, 26, 27. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1, 7. Então aqui estamos falando da segunda etapa da segunda vinda de Jesus, quando Jesus vem
fisicamente para o mundo, acompanhado da igreja. Não se esqueça que nuvens se refere ao quê? Glória. Glória, ligada à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O texto de Apocalipse 1:7 se encaixa com o de Zacarias 12:10, aonde os remanescentes judeus, os sobreviventes judeus na tribulação vão ver Jesus e vão reconhecê-lo, pelo fato que o Espírito Santo vai ser derramado sobre eles e eles se converterão ali no finzinho da grande tribulação. Como virá Jesus? Repentinamente. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 1:5-3. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:27. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. 1 de Coríntios 15:51 e 52. Então será repentino. Tanto a primeira fase da segunda vinda como a segunda fase da segunda vinda. Visível. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Lucas 21:27. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Estamos repetindo esse texto para ficar bem claro. Até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Como será o arrebatamento? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Mateus 24:31. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, esse texto é a base para afirmarmos que só os mortos em Cristo ouvirão a trombeta. Nós, os que estivermos vivos, não ouviremos, porque esta é a ordem, tá? Aí depois, olha bem o texto, depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A duração do arrebatamento, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento do abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. É isso que nós estávamos falando, da incorruptibilidade do nosso corpo. O nosso corpo glorificado vai ser incorruptível, não vai se deteriorar, não vai se queimar, não vai sofrer envelhecimento, morte ou qualquer coisa que hoje, naturalmente, nos afete para pior. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:17. Quando se dará o arrebatamento? Vou deixar, então, para a próxima aula. Anote aí, próxima aula a gente vai trabalhar com essa temática, tá? Próxima aula vai ser dia 23. Então, no dia 23, a gente vai entrar fundo aqui. Quando se dará o arrebatamento? As características, já falamos, mas vamos bater na tecla de novo. Ao som da última trombeta, após a ressurreição dos mortos, após a manifestação do anticristo. Aqui eu quero só abrir um parêntese bem rápido, tá? Após a tribulação. Eu aqui, de propósito, eu coloquei este parágrafo para dizer a vocês o seguinte. Existem 3 correntes teológicas que creem um pouco diferente. Nós somos de visão pré-tribulacionista. O que isso quer dizer? Que cremos que seremos arrebatados antes que a tribulação entre a pleno vapor, ok? Então, a maioria de nós somos pré-tribulacionistas. Mas tem um grupo
que são chamados de mesotribulacionistas, que crê no arrebatamento na metade da tribulação. E tem outro grupo chamado pós-tribulacionista, que crê que o arrebatamento vai acontecer no final da tribulação. Mas aí não tem muito sentido. Se a tribulação termina, qual a razão do arrebatamento? Se o arrebatamento é para justamente nos livrar da ira de Deus. Então, eu vou apresentar a vocês essas 3 visões num gráfico, e essa é a razão por que eu coloquei este parágrafo, após a tribulação. Coloquei de propósito, só para a gente trabalhar com esta temática. É interessante você conhecer as 3 visões, porque os presbiterianos, por exemplo, eles não creem no milênio. Os presbiterianos tradicionais não creem no milênio e não creem que vai haver arrebatamento pré-tribulacionista. E também não acreditam que vai ter arrebatamento após a tribulação. É um negócio bem estranho. Vamos falar sobre a orientação do Senhor Jesus a respeito deste tempo, né, que estamos vivendo, que é vigiar e orar e manter-se cheio da unção. E já vamos começar a falar do tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Então, nós temos muito assunto, e assunto bonito, né? Como, por exemplo, muitos de nós estamos chegando lá no céu para ter uma tremenda de uma coroa. Eu conheço pastores que parece que eles têm sonho de barriga cheia. Pastor, eu tive um sonho. Pois não. A minha coroa tinha 4 andares. O primeiro andar diamante, o segundo andar tinha rubi, o terceiro tinha pérola, o quarto andar tinha turmalina. Então, isso é coisa de joalheiro ou é sonho de Carmen Miranda, né? Com tantas camadas nessa coroa, entende? Mas a Bíblia não me ensina, né? Coroa de joalheiro ou coroa de Carmen Miranda. A Bíblia me ensina que vamos receber 5 coroas ou pelo menos uma das 5 coroas. E nós vamos falar sobre estas coroas, que muito pastor, com todo respeito eu falo isso, parece que come muita pizza na hora, depois do culto, come aqueles baitas de hamburgão, e aí tem uns sonhos muito estranhos e dizem para a igreja que é revelação. Não é coisa de revelação nenhuma, é barriga cheia mesmo, tá? Então nós vamos falar sobre a questão dos galardões e sobre o tribunal de Cristo. Assim você já querer dar uma olhadinha na página 34, assim que vai ser o tribunal de Cristo, né? Como é que Jesus vai distribuir as recompensas, os galardões lá no céu. Não perca essa aula. Se você perder, claro, só vai poder assisti-la de forma gravada, mas você vai perder a oportunidade de fazer perguntas e tirar a sua dúvida. Acontecerá, se Deus quiser, então, na próxima aula. Por aqui, então, terminamos a nossa aula de hoje. Quero de coração agradecer o esforço do nosso irmão Kleber. Deus abençoe, irmão Kleber, pelo seu tremendo esforço em ter estado conosco. Obrigado, irmã Maria das Neves, Deus abençoe, né? Obrigado, irmã Leli Kelly, que hoje, meu pai, hoje ela trabalhou com força, né? Estava na unção e na graça. Continua assim, deixa Deus lhe usar, irmã Leli Kelly. Irmã Maria Almeida, obrigado pela sua participação, irmã Cássia, irmão Fábio, que hoje, infelizmente, não pôde estar visível, e o Ince, que teve alguma situação, não pôde permanecer. Infelizmente, teve uma situaçãozinha de última hora, mas sem problemas. Vamos, então, agradecer ao Senhor nosso Deus pela aula de hoje. Jesus falou alguma coisa com você através desta aula de hoje? Deus falou alguma coisa com você? Comigo ele falou muito. Vamos pedir nossa irmã Maria das Neves nos fazer uma breve oração para encerrar essa nossa aula, agradecendo ao Senhor e pedindo com que Ele nos abençoe no transcurso da semana, para que na próxima semana, se Deus quiser, dia 23, estejamos aqui firmes e fortes com a ajuda do Senhor, nosso Deus. Irmã Maria das Neves, nos despedindo em oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Pai querido, por esse momento, Senhor, tão especial, meu Deus. Glória a ti, Senhor. Qual o Senhor a todo momento esteve presente, Pai. Aleluia. Abrindo a nossa mente, a nossa visão, Senhor, nos trazendo curiosidade da Tua palavra, para que possamos conhecê-la, Senhor, e ensinar aqueles que ainda têm dúvida, meu Deus. Eu só tenho a te agradecer, Pai querido, pelo pastor Luiz Prestes,
que ele está tendo, Senhor, assim, a disponibilidade, Pai querido, de nos ensinar, Pai. Glória a ti, Senhor. De nos motivar a pesquisar na tua palavra, a estudar a Bíblia, meu Senhor. Eu só tenho a agradecer, Pai querido, sou grata a Deus pela vida dele. Senhor, nesse momento, Pai, visita a esposa dele, Senhor. Aleluia, traz, Senhor amado, restituição daqueles ossos, Pai, em porque nome só de o Senhor Jesus. pode. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. Estamos nós cremos. crendo na cura total da tua Nós cremos, em nome de Jesus. Então, te peço, Senhor, nos guarda, dá-nos uma noite tranquila, de bom descanso, Senhor. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Não vai embora sem proferir o nosso lema. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Eu diminuo. Eu diminuo. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. Necessário que ele cresça. E que eu diminua. Eu diminuo. É necessário que ele cresça. É necessário Que ele cresça. E que eu diminua. que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso, a paz do Senhor, uma linda semana e até a próxima quinta, se Deus quiser. Muito obrigado a todos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado. A todos. Para todos.